E para a gente falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada Fabiana Barroso, ela que nos atende pela internet. Fabiana, desde o ano passado a gente tem mostrado então aí que alguns municípios têm sim enfrentado o governo do estado e lutado contra essas regras do Plano São Paulo. Agora a gente tem e vai vendo que esses exemplos vão se multiplicando. Isso é um fenômeno político e também jurídico. Ótima tarde para você. Boa tarde. Eu não acredito realmente que seja um fenômeno assim, mas que a gente atingiu um estágio que não tem volta. As cidades, elas estão entendendo que não é possível mais simplesmente parar a vida para enfrentar essa pandemia, né? Eles precisam tomar conta, aplicar as medidas, inclusive, que foi falada pelo próprio STF lá. Eu vi o promotor falando aqui anteriormente, gostei muito da fala dele, porque é isso mesmo, né? É preciso que tenha ato normativo do Poder Executivo, seja da cidade ou do governo do Estado, para que explique o motivo do fechamento. E o que a gente está vendo é somente uma narrativa política agora no momento. E isso tem prejudicado a vida das pessoas. Doutora, interessante destacar que essas cidades que estão confrontando o governo do estado, elas geralmente contam aí com uma união entre prefeitura, a Câmara, entidades de classe e até mesmo, em algumas ocasiões, com o Ministério Público. Isso faz total diferença? Dá mais força na hora de brigar por alguma mudança? Faz toda a força, não é à toa que a nossa Constituição é organizada assim, dessa forma. Então, o Legislativo, ele acaba sendo a força até para respaldar positivamente ou negativamente os cidadãos dessas pequenas cidades que contam com uma Câmara pequena, né? O caso emblemático, acho que aí é de Mirandópolis, que sofreu a intervenção direta do governador João Dória no último final de semana. O prefeito Everton Sodário, através da Câmara dele lá municipal de 9 vereadores e nenhum do PSDB, né, ele enfrentou essa situação e Mirandópolis, ao que consta, não está sofrendo o que deveria pela pandemia, né? Agora, mais o que realmente conta novamente essa narrativa política. Bem, tudo que o governo do estado tem feito diante do Plano São Paulo, ele faz por meio de decreto e não por lei. Qual que é o risco disso, doutora? Então, como está respaldado lá naquela lei que o STF depois aprovou, realmente fica faltando o que a lei lá exige, o ato normativo técnico. Então, esse decreto ele não está respaldado em ato normativo técnico. Então, fica aqui realmente a dica para que tantos os prefeitos e demais também as pessoas da população, elas judicializem. Questões, né, de outras cidades também pode ser até feita uma ação popular com pedido de tutela antecipada pela urgência, já que continuar fechando e abrindo comércios e demais ambientes aí das cidades tem prejudicado demais as pessoas e também, né, indiretamente a vida dos cidadãos. Bem, desde o começo de 2021, foram tantas atualizações no Plano São Paulo que o trabalhador, o empresário fica até perdido, né? Não sabe se abre, se fecha, se na segunda ele está funcionando e na sexta ele vai fechar. Isso fere o direito de liberdade, o direito individual de cada cidadão? Com certeza, eu sempre repito isso, fere não somente o direito constitucional de ir e vir, como outras garantias individuais que a Constituição também tutela, também fere algumas leis que estão no nosso Código Civil e eu aqui até ousaria dizer que cabe usar a nova, mas não tão nova lei, né, de abuso de autoridade. Doutora, a gente ouve de vários especialistas aí uma incoerência nessas regras do Plano São Paulo de flexibilização. Com tanto tempo, São Paulo continua ainda errando, a gente vê isso por alguns números da pandemia, não é? As mortes que continuam acontecendo, enfim. Falta o quê para mostrar que esse plano precisa ser questionado? Olha, o que falta talvez seja a união das pessoas nesse sentido. Então, mais uma vez, né, as associações comerciais têm que se unir para poder pleitear isso, o cidadão comum também tem que pleitear isso, as pessoas estão aceitando isso como se fosse uma coisa normal e corriqueira, e não é, porque o nosso futuro depende disso, a receita de cada município também depende disso, e é um engraçado que também depois a receita do próprio estado de São Paulo também vai precisar desses pequenos municípios, é assim que funciona no Brasil. Então, essas questões que agora ficam separando, né, o que é de ordem econômica, o que é de ordem da saúde, na verdade, elas têm que ser tratadas
com muita responsabilidade e permitindo, sim, que haja uma conversa franca e que cada região, assim como determinou aquela lei e que foi validada pelo STF, que cada região possa ter autonomia para dizer o que os cidadãos pretendem e o que cada um deve fazer, porque a gente já sabe, está mais de um ano isso na mídia, como é que a gente pode se prevenir em relação a esse vírus. Doutora, a senhora acabou de falar de autonomia, de lei no meio dessa pandemia. Lá no Rio de Janeiro, o município de Niterói aprovou uma lei e deve obrigar o cidadão a se vacinar aí contra a Covid-19. Seria um atropelo às liberdades individuais, na sua opinião? Seria mais que atropelo, né? Eu já enxergo mesmo como uma total ilegalidade e também inconstitucionalidade. Ilegalidade porque fere aí leis comuns, ordinárias, né? Como o próprio Código Civil, e inconstitucional porque fere a Constituição. E aí o que eu falei um pouco antes, mas também aqui eu repito, para esse caso vale muito aí talvez, em tese, né? Seria bom entrar com uma ação popular com um pedido de tutela antecipada aí para que isso não ocorra, porque obrigar o cidadão de forma coagindo ele por multas exorbitantes e até consta ali na lei que eu ali, desculpa, que realmente o prefeito da cidade que é do PSDB, se eu não me engano, mas essa lei foi proposta por um vereador do PSOL, o cidadão pode ocorrer em crimes, né? Está ali dizendo que pode responder por crimes e também pode sofrer algumas sanções de ordem civil. Então, eu acho que cabe aí uma ação popular para resolver esse caso e também para que o Brasil discuta isso e não tenha mais decretos e legislações, que nesse caso é uma legislação que passou pela Câmara ali, nesse sentido que fere tão frontalmente as nossas liberdades e garantias individuais. Doutora, rapidamente para a gente entender, no meio de toda essa discussão fica o cidadão. Como o cidadão se protege, então, de algumas leis absurdas que surgem por aí? Olha, eu costumo aqui até pedir também para as pessoas procurarem, né, em cada cidade, para quem não tem condições de um advogado para ir às procuradorias, né, às defensorias públicas para dizer, mas a gente sabe que também é devolutiva, isso vai de caso a caso. E também, assim, existem já movimentos de advogados que estão se unindo e disponibilizando petições gratuitas para a população, que você basta lá preencher, porque, assim, o judiciário ele tem que ser provocado desde a primeira instância em qualquer cidade para que isso seja levado a tribunais também e também para que isso acabe sendo notícia e a mídia paute o que o cidadão de fato está discutindo às ruas e não aquela narrativa que a gente cansa de ver, mas graças a Deus nesse jornal não é o caso, esse jornal realmente retrata a realidade. Fabiana Barroso, advogada, gentilmente sempre nos atende aí direto de São Paulo. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde, até mais.